eu sei que eu demorei para postar esse vídeo aqui, para fazer esse vídeo, para gravar esse vídeo, mas primeiro porque eu tinha que esperar a rodada terminar com esse jogo do Chelsea, e segundo porque, cara, foi um fim de semana todo enrolado e viajei domingo para cá, para Dinamarca. Eu tô num quarto de hotel, né, como já cantou Otto naquela belíssima canção, e diferentemente daquela canção, esse vídeo ele não terá apenas 6 minutos, mas eu vou tentar fazer comentários mais curtos por conta do volume de trabalho que eu tô tendo com esse retorno da Liga dos Campeões e por conta do meu cansaço também como consequência desse volume de trabalho. Mas eu não vou economizar comentários em certos jogos aqui, como especialmente esse atropelo absoluto do Arsenal para cima do West Ham. Cara, 6-0, empata, né? Esse placar empata a pior derrota do West Ham e a maior vitória do Arsenal na era Premier League, pela Premier League. É um resultado longe de ter sido por acaso, tá? É claro que até o primeiro ou o segundo gol haviam ali tinham certos nós ali que o Arsenal estava tendo dificuldades para desatar, mas a partir desse momento, o que o Arsenal enfileirou não só de gols, vídeo placar, mas o número de jogadas e, enfim, o grau com o qual o Arsenal ele envolveu o West Ham em praticamente qualquer perspectiva que você analise um jogo de futebol, foi algo que diz muito mais sobre o Arsenal do que sobre o West Ham, apesar das críticas justas que são feitas e da pressão justa que é feita para cima do David Moyes. Daqui a pouco eu abordo um pouquinho isso, porque antes é claro que eu tenho que falar do lado que conseguiu impor ao West Ham algo que é muito difícil, tá? Por pior que seja a fase e por mais sem sal que seja essa temporada na Premier League da equipe do West Ham, especialmente quando não tem o Paquetá ou uma grande atuação do Kudus para salvar essa equipe, não é normal fazer o que o Arsenal fez no Estádio Olímpico de Londres. 4-0 antes do intervalo. O Arsenal não fazia isso no jogo de Premier League desde 2011. E acabou que foi um 4-4 com o Newcastle, que reagiu no segundo tempo naquela partida. Então, assim, pelo menos dessa vez não teve, pro ponto de vista do torcedor do Arsenal, uma decepção muito grande depois de uma alegria inesperada, que é um 4-0 antes do intervalo. Várias imagens circulando por aí da torcida do West Ham indo embora no intervalo, né? Inclusive eu vi um tweet que eu não vou conseguir me lembrar de quem, mas eu achei maravilhoso, falando, cara, hoje é um dos poucos dias que eu vou, na verdade, esperar o apito final para ir embora, evitando o trânsito, evitando as multidões, né? Evidentemente brincando com o fato de que a multidão já tinha ido embora antes mesmo do apito final, e muito antes do apito final, inclusive antes mesmo do apito inicial do segundo tempo. É uma vitória muito grande, cara. Uma vitória muito grande desse Arsenal. Acho que... acho não, né? Nesse momento, e é importante a gente entender que uma temporada é feita de vários momentos, e momento não ganha título de pontos corridos, mas neste momento o Arsenal é quem vive o futebol mais completo do trio que aparentemente briga mesmo por esse título da Premier League, né? Mais do que o Liverpool, mais do que o Manchester City. Nessa rodada, então, nem se fala, né? O Arsenal, ele consegue uma das atuações mais impressionantes de toda a temporada da Premier League, dada não só a atuação, mas o adversário e o campo. Numa rodada em que nem City nem Liverpool conseguiram entregar sequer uma atuação ok. No máximo ok, vai? E daqui a pouco eu vou entrar nelas também. Mas enfim, é o Arsenal que dos três vive o melhor momento. Isso vai garantir que vai ser quem vai beliscar a Premier League? É óbvio que não. O próprio Arsenal sabe que momentos vêm e vão. O que define um título de pontos corridos é a estabilidade. E isso é algo que o Arsenal ainda tem que provar que consegue. Depois daquela derrapada longa, quando você olha para o nível de exigência, o grau de exigência que é demandado hoje para ganhar a Premier League, depois daquela derrapada muito longa, dado esse grau em dezembro, é um Arsenal que vive, de fato, um crescimento muito, 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 muito interessante e que tem todos os motivos para alegrar o próprio torcedor. O Odegaard continua fazendo mágica, né? Um cara que ele não tem um Haaland para ter números de De Bruyne, ele não tem, sei lá,
um outro atacante para ter números de outros meias que conseguem assistências aos borbotões, mas é, por exemplo, o jogador que mais chances criou com bola rolando em todo o futebol europeu, olhando para... Em todo o futebol europeu não, né? Nas 5 principais ligas do futebol europeu, portanto não é em todo, como eu vinha dizendo de maneira equivocada. São 51 chances de bola rolando que ele cria. É o primeiro jogador a criar 50 a mais nesse recorte das 5 principais ligas europeias. Então é o Odegaard voando, é um Saka conseguindo números impressionantes para tão pouca idade, 50 gols pelo Arsenal aos 22 anos e 159 dias de vida. O mais jovem a conseguir essa marca desde Frank Stapleton, em 1978. Você vê que tem muito tempo que alguém tão moleque não consegue essa marca tão interessante. E são 210 jogos pelo Arsenal, já a primeira marca que eu acho bizarra. Você tem tão pouco tempo de carreira e já tem mais de 200 jogos com uma camisa tão pesada como a dos Gunners. Já tem 50 gols e 49 assistências. Portanto, ele tem praticamente uma participação direta para gol a cada 2 jogos. Antes de 23 anos de idade, tá, minha gente? E também quero destacar a atuação do Declan Rice. É a primeira vez que ele consegue entregar 2 assistências numa mesma partida dentro da Premier League e justamente contra o seu ex-clube, justamente contra o West Ham. Atuação muito grande fora as assistências do Declan Rice. Uma primeira temporada muito, muito, muito boa, trazendo... É difícil, né, logo de primeira você ter um impacto tão grande, mas o impacto do Declan Rice nesse Arsenal é grande sim e qualificou muito o jogo coletivo do Mikel Arteta. Cara, esse Arsenal, você olha para diversas perspectivas e diversas métricas e você vê que é um time em evolução, até mesmo em relação à temporada passada, né? Que já foi muito boa. É um Arsenal defensivamente muito bem, muito bem. Criação de chances é algo impressionante o que o Arsenal tem feito. Bola parada é o time que tem mais gols de bola parada na Premier League, é o time que tem mais gols de escanteio na Premier League. Falta talvez alguém para converter tantas chances em mais gols, mas mesmo assim não sente tanta falta assim. Vamos ver. Acho que seria algo interessante para a próxima temporada e, enfim, não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Sobre o West Ham, cara, é complicado, né? Porque o Moyes conseguiu colocar esse West Ham num patamar muito, muito, muito interessante, inclusive mais uma vez em competição europeia, já bateu em título de competição europeia, mas fica a sensação de um trabalho desgastado e que ele não está conseguindo tirar muita coisa desse elenco, para além de destaques individuais, como, repito aqui, o Paquetá e o Kudus, então, e o Bowen também, né? Então, assim, não sei. Me dá a sensação de um trabalho que bateu no teto e que agora está dando passos para trás. Mas eu não acompanho tanto o West Ham como eu gostaria, então eu posso estar falando uma bobeira. Se tiver um torcedor aqui, por favor, me corrija ou confirme ou adicione informações na caixa de comentários. Passando para uma vitória muito grande do Manchester United fora de casa contra o Aston Villa, a terceira vitória consecutiva do Manchester United, a terceira derrota consecutiva do Aston Villa dentro de casa, a terceira seguida do United na Premier League, né? São 4 vitórias seguidas, terceira seguida na Premier League, e o Villa que perdeu as últimas 3 no Villa Park, que antes era uma fortaleza e agora está muito frágil, assim como certos aspectos da equipe, não todos, tá? Quando você olha para o jogo, o Villa deu azar no volume de chances que conseguiu criar frente aos gols que marcou, comparado ao que o United conseguiu criando menos chances e conseguindo fazer 2 gols. O United também criou as suas próprias chances. É um United que passou momentos de dificuldade entre os 2 gols marcados, ou seja, na maior parte da partida, né? Mas que conseguiu, de certa forma, uma atuação resiliente, uma atuação eficiente. Eu gostei muito, principalmente, do Maguire, veja só. E a fase do Maguire é boa, tá? A temporada do Maguire é bem decente, falemos a verdade. E o Casemiro voltou dominando muito bem o meio-campo e fez uma diferença brutal, principalmente não só no desarme, que é algo que você já espera, mas também na saída de bola do Manchester United.
mesmo nesse período de dificuldade, o United conseguiu criar chances com o Garnacho, chances muito interessantes, chutes que passaram próximas ao gol do Dibu Martínez, mas, enfim, de qualquer forma, não sei se dá para dizer que é uma vitória injusta, tá? O Aston Villa criou chances e desperdiçou chances, e quando você desperdiça chances, é difícil você se sentir numa posição, a não ser que você amasse, coisa que o Aston Villa não amassou o Manchester United, você sentir uma posição de injustiça. Gostei muito do lado do Villa, do Douglas Luiz, que daqui a pouco eu já trago números interessantes, o Bailey, que inclusive renovou o contrato, e do McGinn, que para mim foi o melhor em campo do lado do Villa. Gostei muito, muito, muito da atuação do John McGinn, no primeiro tempo especialmente. Outro Mac, o Tominey, foi o autor do gol da vitória, sexto gol dele na Premier League, mais do que nas últimas 3 edições somadas, desde que subiu para os profissionais do Manchester United, e é o maior super sub desta Premier League, ao lado do João Pedro, ambos com 4 gols marcados saindo do banco de reservas, e o McTominay ainda vai além. Nas últimas 3 partidas, contra o Wolverhampton, ele entrou aos 73, marcou aos 75. Contra o West Ham, entrou aos 64 e deu uma assistência aos 84, 20 minutos depois, e agora contra o Villa entrou aos 73 e marcou aos 86. O McTominay, ele é um problema, geralmente quando começa, mas utilizado dessa forma, vira uma arma muito interessante para o segundo tempo. Højlund, com 21 anos e 7 dias de vida, ele é o segundo mais jovem a marcar em 5 jogos seguidos de Premier League. O último que conseguiu fazer isso com tão pouca idade fez com ainda menos, que foi o Anelka pelo Arsenal com 19 anos e alguns dias de vida, quase 20. O Højlund é o segundo mais jovem, portanto, a fazer isso na era Premier League. Enfim, eu sempre repito aqui que eu insistia na qualidade do Højlund, mesmo quando ele estava naquela sequência de 14 gols, 14 jogos sem gol pela Premier League. Eu estou virando fã. Sou um cara que acredita muito no potencial desse moleque e estou virando fã do jogador que eu estou vendo desabrochar diante dos próprios olhos. Bruno Fernandes, lembra que eu falei do Odegaard, das chances criadas? O Bruno é o jogador que mais chances criou nas 5 principais ligas europeias na temporada. Isso porque eu estou somando bola rolando com bola parada. Bola rolando é o Odegaard. Tudo junto, inclusive bola parada, é o Bruno Fernandes com 70 chances criadas. Ele cria muita chance, cara. Ele cria muita chance. E mais uma vez, falhamos aqui, ele não tem um Haaland, não tem um super atacante, um Benzema da vida para converter, mas o Højlund está virando uma conexão interessante. Bruno e Højlund é uma ponte que anima o torcedor do Manchester United. O Douglas, ele conseguiu marcar o 7º gol dele na Premier League, nunca tinha marcado tantos gols numa mesma edição, e a curiosidade é que 100% deles foram dentro do Villa Park. São 7 em 12 jogos, uma média muito interessante. Diante da própria torcida, o Villa que preocupa um pouco mais em tom de resultado do que de atuações, mas há certas fragilidades que começam a colocar interrogações na minha avaliação e na minha projeção de briga por vaga na Liga dos Campeões, especialmente se a Premier League tiver apenas as 4 já tradicionais. Quem está nessa briga, evidentemente, é o Tottenham, que conseguiu sorrir com algo que fazia a torcida perder o sorriso em tantos momentos nessa temporada, né? Que é o gol no último minuto. O Tottenham tantas vezes sofreu com isso e agora se alegrou com essa vitória apertada para cima de um Brighton muito chato. O Brighton foi muito chato contra o Tottenham, é um time que criou diversas chances e deixou criar, né? O Brighton geralmente é assim. Grandes atuações dos 2 goleiros, do Steele, do Brighton e do Vicário, claro, mais uma vez pelo Tottenham. Cara, gol salvador do Brennan Johnson com passe do Son. A última bola do jogo foi o Son voltando da Copa Asiática, depois da eliminação da Coreia do Sul. Ele entrou no segundo tempo e deu esse passe no último minuto para o gol do Brennan Johnson. Também quero destacar o passe do Kulusevski no primeiro gol dos Spurs, no gol do Sarr. Muito bom jogo do Maddison também. Então, assim, quando você olha Sarr,
voltou da Copa Africana de Nações, Son voltou da Copa Asiática, Maddison voltou do departamento médico, você vê pela primeira vez em muito tempo o Andy voltando a ter o elenco completinho, né? Voltando das Copas e voltando do departamento médico. É animador, diria para o torcedor do Tottenham, que o time tenha conseguido se manter na briga por competições europeias, especialmente por Champions, mesmo nesse período tão difícil com tantas ausências. Então, se houver uma estabilidade física, imagino que a estabilidade técnica e de resultados, ela será uma consequência natural desse muito bom trabalho da primeira temporada do treinador Postecoglou. E o Brighton com uma pedra no sapato, que é não vencer fora de casa, né? Depois das 2 primeiras rodadas fora de casa e conseguiu vencer na Premier, de lá para cá são 10 jogos com apenas 1 vitória. 6 derrotas e 3 empates fora de casa na Premier League. O Brighton, que é outro que sofreu tanto com lesões, enfim, vamos ver como consegue se virar com esses retornos que estão voltando paulatinamente para a equipe do Roberto De Zerbi. Passando para Liverpool 3, Burnley 1. E defendendo meu ponto de que não foi uma grande atuação do Liverpool. Tá longe de ter sido ruim, tá? Mas eu acho que foi no máximo ok mesmo. No máximo ok. Um primeiro tempo muito instável e um segundo tempo que trazia muitas dúvidas até o 3-1 salvador do Darwin. Depois do 2-1, cara, o Fofana, por exemplo, saiu 2 vezes na cara do Kelleher. Uma, o Kelleher foi muito bem e na outra o Fofana colocou rente à trave. Então, assim, o Liverpool correu muitos riscos para quem enfrentava um Burnley que é tão frágil e que tem apenas 3 vitórias na temporada, jogando em Anfield. Então, mas assim, você pode olhar por essa maneira. Também dá para olhar pela maneira que é vencer um jogo em que você não joga bem. Isso faz parte de uma briga por título de pontos corridos e o Liverpool conseguiu uma vitória mesmo quando não teve muita inspiração. De ponto positivo, o Elliott mais uma vez entregando bastante, saindo do banco de reservas, acho que foi o melhor em campo. Ajudou muito o Liverpool no segundo tempo. O Darwin chega ao gol número 12 na temporada e o Jota ao número 14, vice-artilheiro atrás apenas do Salah, que, de acordo com o Klopp, volta aos treinamentos nesta semana. Muito boa notícia para o Liverpool, para a Premier League, enfim, o Salah não pode ficar tanto tempo sem jogar. E, enfim, mesmo assim tá lá em cima quando você olha para diversas métricas da competição. O Arnold teve um dia, como é que eu posso dizer, cara? Um dia agridoce, né? Porque primeiro ele começa dando uma assistência e atingindo um recorde de assistências para o defensor na era Premier League, ultrapassando seu companheiro de equipe, que voltou a ser titular depois de 4 meses, né? Primeira titularidade do Robertson, que tem 57 assistências e era o líder de assistências para um defensor. E agora o Arnold tem 58 em 219 jogos. Mais um desses jovens fantásticos da Premier League. Já falei do Saka, né, que tem tantos recordes e com tão pouca idade, com tão pouca carreira, né? E com tanta glória, com tanta coisa impressionante para você destacar. Na lista geral, não só defensores, ele está na 26ª posição, ao lado de nomes como Peter Crouch, Son e Hasselbank, Jimmy Floyd. Então, companhias interessantes para a gente olhar desse Arnold aqui. Só que aí no intervalo o Arnold acaba sendo substituído por conta de dores no joelho depois da partida, e até a gravação desse vídeo a gente não tem uma elucidação da questão, mas o Klopp, depois do jogo, ele diz que eram dores e que o Liverpool precisava entender se era apenas algo pontual ou uma repetição de um problema na área onde o Arnold já teve uma lesão recentemente, né? Então, enfim, na torcida aqui para que não seja nada demais, para que tenha sido apenas dores numa região recém-lesionada, mas não dores de uma segunda lesão numa área recém-lesionada. Ficamos no aguardo de novas informações em relação ao Alexander-Arnold. Um detalhe sobre essa partida foi o recorde de público da história de Anfield, algo que você vai me ouvir falar aqui mais de uma vez nos próximos meses, porque é um Anfield em expansão aos pouquinhos, né?
a nova camada da arquibancada de Anfield Road, ela está sendo aberta aos poucos e dessa vez o estádio conseguiu comportar quase 60 mil torcedores. Foram 59.896, recorde dos mais de 132 anos de história do estádio. A expansão está quase no fim, vai chegar a 61 mil a capacidade do belíssimo e histórico estádio de Anfield. Quem também não jogou bem, mas conseguiu uma vitória na marra e, portanto, importante, assim como a do Liverpool contra o Burnley, foi o Manchester City contra o Everton, né? Em comum, um adversário que está lutando contra o rebaixamento. O Everton mostrando muito mais ferramentas do que o Burnley nessa Premier League. Se não fossem os 10 pontos perdidos, por exemplo, estaria numa posição muito mais confortável, né? Apesar de que a luta, acredito eu, seria a mesma que é para não cair. Mas, de qualquer forma, por mais que caibam elogios à atuação do Everton, que fez uma pressão alta, para mim surpreendente, não esperava que o Xandate fosse fazer isso, o Everton conseguindo morder muito bem a saída de bola do Manchester City e mal ou bem conseguindo escapar logo depois da perda de posse do City, da pressão, né, de recuperação dos jogadores do Manchester City. Mas assim, o primeiro tempo do City foi horrível, tá? Como há muito tempo eu não via. Um primeiro tempo muito, muito pobre, tanto é que nenhuma bola foi na direção do Pickford. Um primeiro tempo de muita posse do City, mas uma posse infértil. Então, cara, o intervalo foi um momento esquisito e que o Guardiola depois foi dizer que teve uma conversa muito sobre linguagem corporal dos jogadores, que estavam reclamando demais em vez de já perder a bola e focar na próxima jogada, e, enfim. Aparentemente deu um pouco certo porque o City volta ligeiramente melhor no retorno do intervalo. Só que o que decidiu esse jogo foi um ponto fundamental para a sequência da temporada do Manchester City, que é um time embalado, 10 vitórias consecutivas, 13 jogos de invencibilidade, e que quando teve a dificuldade conseguiu contar com o diferencial do retorno de 2 estrelas. Claro que eu estou falando de De Bruyne e Haaland, que voltaram há pouco tempo e que perderam grande parte dessa sequência de crescimento do Manchester City, que engatou a 4ª marcha na temporada, mas que estão para fazer a diferença, né? Para além de outras coisas, e dessa vez fizeram a magia do De Bruyne e a eficiência do Haaland. Essa combinação já gerou 12 gols de assistências do De Bruyne para Haaland desde a chegada do norueguês ao Manchester City. É o maior número entre jogadores da Premier League desde o início dessa junção, do início dessa conexão entre um dos melhores assistentes do mundo e um dos melhores finalizadores do planeta do futebol. O Haaland, que chega a 51 gols em 50 jogos dentro da Premier League. É um negócio bizarro. E o De Bruyne dá mais uma direção ao número do Fábregas como o segundo maior assistente da história da era Premier League, né? O futebol não foi inventado em 1992, mas sem dúvidas, do ponto de vista inglês, houve ali uma mudança da percepção, inclusive, internacional sobre o futebol praticado na principal liga do país. Cara, no segundo gol do City, que dá uma sensação de ufa para os torcedores que estavam no Etihad Stadium, não dá para ignorar o começo da jogada, que é a recuperação de bola, mais uma entre tantas, de Nathan Ake, o melhor defensor do Manchester City há pelo menos 2 anos. Ele é mais estável fisicamente do que o Stones e ele é mais estável tecnicamente do que o Rúben Dias, tá? Eu sei que essa segunda afirmação ela pode causar discordâncias e até uma certa controvérsia, mas o Nathan Ake é mais estável tecnicamente do que o Rúben Dias. Não, o teto do Ake não é tão alto quanto o teto do Rúben Dias, mas o Ake ele bate muito pouco no chão. Se é para fazer essa analogia, o Rúben Dias, volta e meia, ele encosta assim no chão. Inclusive, acho a temporada do Rúben Dias bastante aquém ao que ele pode agregar. Quem não está aquém é o Ake, que, repito, é o melhor defensor do Manchester City nos últimos 2 anos.
Tem um ponto aqui que eu vou trazer, até para ouvir o que vocês têm a dizer, se é que existe, se é que vocês têm algo a dizer depois disso, que foi um dos raros momentos em que eu achei que o Guardiola foi deselegante numa resposta a quem vos fala aqui no canal. Na véspera dessa partida, eu fiz uma pergunta para o Pepe, que eu vou colocar aqui, tá? Na sequência, para vocês avaliarem se a pergunta foi tão ruim assim ou se ele foi tão deselegante assim, que eu lembrei de uma resposta que ele deu recentemente sobre... A frase era: o Haaland e o De Bruyne, eles não necessariamente nos fazem jogar melhor, mas eles nos ajudam a ganhar jogos. O que eu acho interessante. A primeira parte. Não a segunda, porque a segunda é óbvia, né? Mas a primeira parte, por quê, né? Imagino que tem a ver com controle, principalmente do ponto de vista do Haaland. O Kevin também, né? O De Bruyne, ele por ser tão genial, ele arrisca muito. E quem arrisca muito também acaba desperdiçando a posse de bola, né? O que é um contrassenso para um dos principais fundamentos do jogo do Pep Guardiola e tudo mais. Então eu imaginava que fosse por esse caminho, mas eu quis perguntar para ter certeza, né? Para não ficar deduzindo e interpretando demais. E aí eu fiz essa pergunta e recebi essa resposta. If I'm not mistaken, you have said some weeks ago about Kevin and Erling that they don't make you necessarily play better, but they help you win games. Can you elaborate on that? Because No. It sounds interesting. No? It's simple. It's the players that win games for himself. So it's simple, the argument. But winning is not correlated to play better. When one player scores 60 goals, he helps you to win games. When you play with a player that make 1,000 million assists and goals, like, helps you to win games. So you don't have to study in Harvard or Yale to understand that. Então, cara, já passou um tempinho e eu tô tentando pensar se a pergunta foi ruim. Eu acho que não. E olha que eu não tenho problema nenhum em admitir quando minhas perguntas são ruins. Eu já fiz perguntas piores pro Guardiola, que tiveram apenas respostas tão desinteressantes quanto as perguntas. Mas resposta deselegante para uma pergunta que eu não achei tão ruim, eu achei um pouco desnecessário. Mas, enfim, sei lá, talvez eu pudesse ter me expressado melhor, talvez eu pudesse ter colocado um pouco mais o foco na primeira parte, em vez de citar tudo, mas eu tentei na segunda pergunta, mas não foi de maneira clara o suficiente, ou simplesmente ele não estava confortável para olhar para uma declaração que talvez revele que jogadores como o De Bruyne e o Haaland fazem com que o Pep abra um pouco mão dos próprios princípios pela diferença no terço final que esses caras trazem, né? O que não tem nada de errado, mas, enfim, não sei se ele não se sente tão confortável falando sobre isso, para não soar como crítica a jogadores tão importantes, ou se de fato ele achou uma pergunta terrível, como ele fez parecer ser. Queria falar também de 3 brasileiros, quatro, que brilharam bastante nessa rodada, cara. O Bruno Guimarães com 2 belíssimos gols na vitória no animado jogo 3-2 para cima do Forest em Nottingham. Cara, o primeiro gol é talvez mais bonito que o segundo, por mais que o segundo pareça mais difícil que o primeiro, por estar um pouquinho mais longe, estar fora da área. Eu acho o primeiro gol muito, 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 muito bonito. A forma como ele pega na bola de primeira, no cruzamento do tripete, recomendo a ver, caso não tenha visto. Gols importantes do Bruno Guimarães nessa vitória do Newcastle. Tivemos o primeiro gol do Vinícius Souza, uma das 2 crias do Flamengo que eu vou citar aqui nesse vídeo. O primeiro dele com a camisa do Sheffield United na vitória, no duelo entre os desesperados. O Sheffield United surpreendentemente venceu o Luton Town fora de casa por 3-1. O terceiro gol marcado pelo brasileiro, o terceiro da carreira dele, o primeiro com a camisa do Sheffield United, repito. E é interessante que teve um burburinho grande da torcida do Sheffield United celebrando bastante o gol dele. Inclusive, depois do jogo, ele revelou que a própria mãe do Vinícius estava criticando o quesito finalização do Vinícius. Falou, cara, meu filho, chuta melhor. E ele conseguiu obedecer a mãe, como toda pessoa de bom senso,
e ele consegue fazer o terceiro gol dessa vitória importante para o Sheffield United. E tivemos mais gols do Rodrigo Muniz. Você lembra que eu falei aqui no vídeo que ele chorou outro dia, tem pouco tempo, com o primeiro gol dele na carreira dentro da Premier League. Agora ele marca 2 dentro do mesmo jogo. Vitória do Fulham no Craven Cottage para cima do Bournemouth, 3-1. Um dos gols com uma boa assistência do Willian, que fez um jogo muito bom, mais uma vez com a camisa do Fulham. Outro jogador que prova que idade é um detalhe caso você seja profissional e muito bom de bola. O retorno do Willian para a Premier League é um grande sucesso. E para finalizar, tivemos esse Chelsea que consegue dar sequência à grande vitória na Copa da Inglaterra em Birmingham contra o Aston Villa. Aliás, perdão ao torcedor do Chelsea por não ter feito vídeo aqui, mas enfim, né, não vou conseguir fazer vídeo depois de todos os jogos importantes que tiverem no futebol inglês. Enfim, pedido de desculpas deixado aqui. É um Chelsea que está longe de ter jogado bem. Aliás, o primeiro tempo foi muito, muito, muito ruim e deu a sensação de caramba, beleza, né? Mais uma vez o Chelsea do Pochettino volta a apresentar mais inconsistências do que deveria, ainda mais por mais que fora de casa. É um Crystal Palace fragilizado com as ausências do Olise e do Eze, que teve a titularidade do Matheus França pela primeira vez na Premier League. Aliás, outro cara cria do Ninho do Urubu, 19 anos, e conseguiu a primeira titularidade dele e jogou de maneira ok. Não foi um grande jogo, mas para a primeira titularidade de um moleque de 19 anos brasileiro no futebol inglês, eu acho que está de muito, muito, muito bom tamanho contra um time do Big Six. Mas enfim, era um Palace fragilizado mesmo fora de casa, e o Chelsea deveria ter jogado melhor no primeiro tempo. Muito, 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 muito pouca criatividade, para não falar que não teve nenhuma. Uma finalização, aos 45 já quase no intervalo, mesmo com uma porcentagem de posse de bola superior a 70%, o Chelsea não conseguiu transformar. Foi um jogo meio em ferradura, né? Que ficava indo de uma lateral para outra, mais ou menos, na verdade, porque era mais um J do que um U, porque o Chelsea pouco pisou na ponta esquerda, era um ataque meio manco, dependia muito do Gusto e do Gusto e do Madueke. Mas, enfim, no segundo tempo começou a melhorar, até porque o Gallagher conseguiu, justamente numa assistência de uma das boas notícias dessa temporada, que é o Gusto. Ele erra, mas ele tenta, e ele é jovem e tem, enfim, como quase todo esse time do Chelsea, um caminho grande pela frente em busca de evolução. É um cara que consegue trazer algo diferente, consegue ajudar o time, e hoje conseguiu, apesar de não ter feito também um grande primeiro tempo. O Gusto deu assistência para o Gallagher. E depois disso o Chelsea melhorou um pouquinho. Não de maneira muito decisiva. Parecia um jogo modorrento rumo a um empate frustrante para os dois lados que têm técnicos sob pressão. O Pochettino menos do que o Roy, mas ainda assim, claro, sabemos, segue pressionado. Mas aí vai lá e o Chelsea consegue 2 gols nos minutos finais, 2 assistências do melhor jogador disparado desse Chelsea na temporada, chamado Cole Palmer, como a torcida gosta de chamar, gosta de apelidar. Um jogador frio, um jogador que chega do Manchester City porque queria mais tempo na Premier League. O City quis vender porque não conseguia garantir esse tempo, e o Chelsea compra muito bem esse moleque. Parecia caro e agora já virou barato, né? A segunda bola dele, então, pro gol, que teve a frieza ali do Enzo Fernandes, que não fez uma boa partida, mas que fez um muito bonito gol. A bola do Palmer para ele é brincadeira, assim. Eu gosto muito do Palmer, cara, gosto mesmo, assim. Esse moleque tem muito talento. Interessante, de certa forma, ver o Pochettino flertando com a ideia de 2 atacantes para tentar solucionar a falta de gols da equipe, mas eu não gosto que o segundo atacante seja o Cole Palmer. Prefiro que o ataque seja com o Nkunku, que entrou no segundo tempo, junto com o Jackson, que não foi bem, mas enfim, acho que é esse o ataque possível do Chelsea. O Madueke também não foi bem, enfim. Gostei
mais uma vez de ver o Palmer sendo decisivo e ajudando o Chelsea a conseguir uma vitória num jogo de muito pouca inspiração, mas cara, é isso que o time precisa pelo menos, né? Conseguir bons resultados. E agora consegue 2 vitórias consecutivas. Na Premier League sai de uma sequência de 2 derrotas para Liverpool e Wolverhampton, e agora vence o Crystal Palace antes de visitar o Manchester City no fim de semana. Falar rapidamente do Thiago Silva, que saiu, não sei se é um problema de lesão sério ou se foi mais estafa mesmo, né? Ele estava exausto depois de mais um bom bloqueio nessa partida. Eu só queria relembrar, especialmente aos brasileiros, que o Thiago Silva ele tem 39 anos e ele é titular, rodada sim, rodada também, de um time do Big Six, que por mais que não esteja dentro do Big Six na ordem da tabela, é um clube que recentemente foi campeão da Champions, com esse cara em campo em grande parte da campanha. E o Thiago Silva tem 39 anos e é titular desse time na liga mais competitiva do mundo, e com a intensidade que todos sabemos que existe, enquanto jogadores gigantes da história dessa própria liga se aposentaram bem antes disso. O John Terry se aposentou com 37 anos, sem clube, depois de finalizar uma temporada na franja do elenco do Aston Villa. E o Ferdinand se aposentou com 36, jogando pelo QPR. O Thiago Silva está com 39, titular do Chelsea. Titular. E se a diretoria quisesse ouvir muito a torcida, ainda renovaria para a temporada em que ele completa 40. Então, assim, ele deve sair no fim da temporada, é esse inclusive o tom que ele adotou na última entrevista, mas eu acho importante pra caramba a gente lembrar que existe um zagueiro brasileiro que está sendo, sem querer exagerar, o Maldini da Premier League, né? Com 39 anos de idade. E é bonito fazer esse paralelo pelo Maldini ter sido uma inspiração para o Thiago Silva, porque o Thiago já falou várias vezes que, chegando muito jovem no Milan do Fluminense, ele conseguiu pegar ali o último suspiro do Maldini e aquilo chamou a atenção dele, a maneira com a qual o Maldini se cuidava em prol daquela longevidade, e o Thiago vai alcançar essa longevidade muito provavelmente, né? Ou já, enfim, em altíssimo nível ele já alcançou. Então, um lembrete do tamanho que o Thiago Silva tem para o futebol, tá? Para finalizar o vídeo, eu queria deixar aqui um abraço para os amigos e para a família do Bruno Guedes. Eu vi no Twitter a notícia de que, infelizmente, ele acabou falecendo depois de um tempo, enfim, doente. E eu não conheci o Bruno Guedes pessoalmente, mas seguia no próprio Twitter há muito tempo e acompanhava o trabalho dele, jornalista, vascaíno, e um cara que me parecia, além de ser muito bom, de ser muito sério, ser muito íntegro, ter um coração muito grande, e a gente teve poucas trocas ali nas redes sociais, mas o suficiente para me deixar muito pesaroso com essa notícia. Então eu queria dividir aqui, tá? Esse abraço aí para a família e para os amigos com essa triste notícia. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Talvez depois da partida do Manchester City contra o Copenhagen aqui pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Show? Um abraço. Valeu.